Vamos lá, galera. Um outro ponto a ser observado que também é bem importante é algo que eu costumo de chamar do tal do blá blá blá. Porra, como assim? O brasileiro adora uma boa história. Isso já é mais do que comprovado, né? Então, por exemplo, talvez você chegue para comprar um carro e quando você se depara, vai encontrar o carro na garagem do cara, mais ou menos nessas condições, ó. Beleza, né? Coberto com a capa, bonitinho. Beleza, isso demonstra que o cara tem uma certa preocupação com o carro. Pô, nada mais do que justo. Só que aí ele começa a te inventar um monte de história, né? Então vamos entrar aqui na Paraty que vocês vão entender. Aí ele vai começando, né? Não, vamos lá, eu vim aqui e tal. E aí o meu carro, ele é um carro que ele só sai de fim de semana. Tô vendendo ele com dor no coração. Não, porque o ex-dono dele, assim como eu, sempre mandava fazer uma cristalização por ano especial na pintura. Não, porque esse carro ele é super especial, porque é uma das primeiras versões. E aí, olha só, eu mandei conservar o interior, olha só, funciona tudo bonitinho, realmente. Tem mais de obrigação para tudo estar funcionando, né? Aí o cara vira para você e fala: poxa, é um carro que eu só ando de final de semana, você pode ver, a quilometragem dele é super baixa e tudo mais. Então, assim, muitas das vezes os caras ficam inventando um monte de história para boi dormir, tentando fazer o quê? Fazer com que você acabe aceitando essas histórias e aquilo acabe acrescentando valor no carro na sua cabeça. Então, por exemplo, um carro que seria justo você pagar 5 ou 6 mil reais, às vezes o cara inventa tanta história e ele acaba tentando te passar ele a 9, 10. E aí você fala: poxa, mas eu acho que tava ali a uns 5, 6 mil reais. Não, mas esse carro ele é diferente. Não, porque é assim, assim, assado. Então, galera, muita atenção com o tal do blá, blá, blá. Beleza? Fiquem muito atentos a isso, porque isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Bom, pessoal, um outro ponto bem importante a ser considerado sobre o carro que você está vendendo ou comprando é a raridade do modelo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos vários modelos raros, né? Que são muito difíceis de você encontrar, principalmente encontrar um modelo que esteja em boas condições, ok? Então, por exemplo, você tem aí os carros mais antigos de Dodge, você tem o Charger RT, você tem o Maverick GT 302, entre outros carrões, tá? Que não vão entrar muito na discussão do nosso vídeo. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo você tem outros carros que são mais populares, entre aspas, né? Mas que também são modelos considerados mais raros. Por exemplo, você tem a linha GM Opala, você tem os Opalas que são o SS, que eram super esportivos, né? Então já é um modelo mais raro, mais difícil de você encontrar, consequentemente ele será um pouco mais caro. Falando nessa linha de Fusca, né? O Fusca é um carro que teve a fabricação no Brasil ao longo de várias décadas. Então, assim, existem Fuscas mais simples de você encontrar e Fuscas que são mais raros, né? Mais difíceis. Por exemplo, os Fuscas que vão do início da década de 70 até o final dos anos 80 são modelos praticamente simples de você encontrar. É difícil você encontrar aí, às vezes, uma versão especial e tudo mais. Já os Fuscas abaixo de 70, né? O 69, 68 e alguns outros mais, 1200 e os primeiros 1300, já são carros também um pouco mais difíceis de você encontrar, principalmente encontrar em bom estado, né? E aí teve a primeira geração de Fusca no Brasil, que são carros geralmente bem caros, que a galera já pede aí uma grana bem alta, que são os Fuscas produzidos anteriormente a 1960, né? Se eu não me engano, essa primeira fase de Fusca no Brasil, os Fuscas vinham desmontados da Europa, precisamente da Alemanha, e eles eram montados ali na Rua da Moca, tá? Numa fábrica que montava então os Fuscas. Esses Fuscas são extremamente raros, né? Extremamente difíceis, que são os split windows, ou que tem a janelinha dividida atrás, ou o oval window, né? Que tem aquela janelinha ovalada pequenininha. Então, assim, são carros extremamente difíceis. E depois desses vieram, na década de 60, os primeiros anos de fabricação de Fusca no Brasil, que são carros também mais caros, né? Mais difíceis de serem encontrados. Outros carros da linha
Volkswagen, que fizeram muito sucesso, né, como esportivos, e são carros também que quem tem já pede uma graninha a mais. Por exemplo, na família de Volkswagen quadrados, né? Então, por exemplo, você tem o Gol, a Paraty e o Voyage. E existiram versões esportivas desses carros, né? Os GLS, a linha Gol contou com o primeiro modelo esportivo, era o Gol GT, se eu não me engano, em 86 ou 87. Posteriormente veio o Gol GTS e, por fim, né, a linha GTI, que eram os primeiros carros, se eu não me engano, injetados de Volkswagen aqui no Brasil, já com injeção eletrônica. E são carros mais difíceis de você... Não são impossíveis, tá? Mas são carros um pouquinho mais difíceis de você encontrar e principalmente encontrar em bom estado de conservação, né? Então, assim, são carros que praticamente quem tem na mão pede o que quer. Por que pede o que quer? Porque são carros difíceis, são carros relativamente raros. Então, assim, tudo vai depender do quanto o cara tá pedindo e se você aceita realmente esse preço, sim ou não. Porque, vamos lá, se eu tenho um Gol GTI na minha mão, como eu já vi isso na internet, o Gol tá em estado original, muito bonitinho, bacana, legal. Cara, tem gente que pede 40 mil reais por um Gol GTI ano 94, 93. Galera, 50 mil reais é muita grana. Só que assim, existem duas realidades. Uma é você pedir 50 mil por um carro assim. E a outra é alguém realmente pagar os 50 mil por um carro assim. Então assim, o que é importante? Vamos lá. A gente, como eu disse para vocês, a gente não está avaliando nenhum modelo raro nem nada. A gente eu vou só tentar passar uma base aí de preços de alguns carros para vocês. Então hoje o que eu vou tentar passar para vocês como base de preço de 3 carros que geralmente são muito procurados. 1, Fusca. 2, a linha quadrado, né? Gol, Paraty, Voyage. E 3, os Opalas. Vamos lá? Bom, entendidos os termos então e condições até agora, vamos sobre, eu acho que uma das partes principais que todo mundo estava esperando, né? Pô, então quanto eu posso pagar em um carro, né? Quanto vale a pena pagar por um Fusca? Ou, poxa, eu preciso vender o meu, como é que ele vai se enquadrar? Então vamos lá. Gente, tirando uma base aí, na minha opinião, sobre um carro, sobre o que ele te oferece, né, em questão de conforto, motorização e tudo mais, e vendo o mercado no geral, vamos falar então sobre os Fuscas, tudo bem? Nessas condições, nada de raridade, um Fusca ali da década de 70 até mais ou menos 1980, né, considerando aí aquele estado de conservação que a gente citou, original, mas não placa preta, mas um carro rápido, de você botar ali a chave na ignição, girar, sair andando sem problemas. Bom, um Fusca, eu acho que um preço válido, né, um preço justo a ser pago, né, dentro dessas condições, varia entre 6 e 7 mil, 7.500 reais. Eu acho que é um preço justo para você pagar hoje num carro que esteja dentro dessas condições, beleza? Opala, né? Opala é um carro geralmente muito procurado, é um sonho de infância de muita gente, inclusive o meu, né? Eu ainda vou ter um Opala 73, 6 cilindros, né? Eu queria agradecer aí, com relação ao preço dos Opalas, eu bati um papo aí com algumas pessoas. Eu queria muito agradecer ao Fábio do Opala Clube Zona Oeste, que me ajudou aí a chegar num consenso aí sobre estado do carro e valor, tá? Então vamos lá. Um Opala naquela condição que a gente já falou, 1973, né? É um cupê, 2 portas, motor 6 cilindros. Quanto vale a pena se pagar? Um carro que não teve reforma, não tem muita massa, também não tem muitos podres, né? Por volta ali dos seus 14, 15 mil reais é um preço justo para você pagar num Opala nessas condições, né? E a família Quadrados, né? Eu entendo bastante, né? Afinal tem a minha Paratyzinha. Bom, a família Quadrados depende muito do modelo que você compra, né? Se é um Gol, Paraty, a geração e tudo mais. Mas geralmente uma Paraty quadrada, um Voyage, né? Motor 1.6 ou 1.8, de preferência o motor AP, né? Que é um motor Volkswagen e que gerou-se uma lenda que é um motor bem melhor do que o motorzinho Ford, né? CHT. Vamos lá, então considerando aí uma Paraty ou um Voyage,
dali mais ou menos 88, década de 90, ou uma versão um pouquinho mais antiga. Quanto vale a pena se pagar por um carro nessas condições? Por volta dos seus R$8.000, né? 8, 9 mil, depende muito do caso e da negociação que você vai fazer com essa pessoa, beleza? Galera, só relembrando, tá? Mais uma vez, eu não sou avaliador. Isso é só uma opinião com base do que eu acho que realmente seja algo mais justo para você comprar ou para você vender o seu carro que está aí na garagem, tudo bem? Tudo isso pode variar, tá? Variáveis existem. Outro ponto que é muito importante, poxa, às vezes você enxerga o Fusca de uma maneira diferente do que eu. Às vezes foi sempre o sonho da sua vida, porque o seu avô tinha um Fusca 1974 e ele te levou ele te ensinou a dirigir nesse Fusca, então você quer um Fusca 1974 e tudo mais. Então talvez você esteja disposto a pagar um pouquinho mais por esse carro, né? A pagar ao invés ali dos 7 mil, a pagar talvez 8.500. Mas aí é com vocês, tudo bem? Isso aqui, esse vídeo, repetindo, né? É só uma base para que você tenha uma certa noção de compra ou de venda do seu antigo, beleza? Galera, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Para quem tem assistido e compartilhado os meus vídeos, fica aqui o meu muito obrigado. Um salve para toda a galera que acompanha aí o canal há um bom tempo. Matheus Stefani da Samuca Som. Matheus Stefani da Samuca Som. O Cauã, lá de Curitiba. Grande abraço aí para vocês. Toda a galera que compartilha. O Cadu, né, dono da Brasília 73, que a gente já gravou um vídeo junto. O Vira e Mexe, ele tá sempre aí compartilhando o vídeo, comentando. Ranier, o seu filhote aí, ó, representantes da cultura Hatiluk no Brasil. Fica aqui o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e que esse vídeo possa ter esclarecido aí essas dúvidas a qual abordamos hoje, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê em próximos vídeos. Valeu, galera!